CPI dos medicamentos ouviu os primeiros depoentes. Legislativo participou da entrega de escrituras para moradores do loteamento Asa Branca. Reunião definiu os detalhes para a segunda procissão do Pai Bará. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na semana passada, uma audiência pública no plenário da Casa discutiu o uso medicinal da cannabis. Proposto pelo vereador Ivan Duarte, o encontro trouxe pesquisadores que abordaram a utilização da maconha na área da saúde. Ivan explicou como se faz esse uso da planta. Basicamente, dois elementos da maconha são usados, que é o canabidiol, e o THC. Eles são extraídos da planta da maconha, e usados de diversas formas, especialmente para epiléticos. Vários países do mundo, a imensa maioria, onde é solicitada a liberação do uso, os governos atendem, o sistema judiciário permite, no Brasil não. Ivan aponta o preconceito como uma das razões principais para não se utilizar a cannabis como medicamento. O fato de ser proibido dificulta as pesquisas. Então, muita gente pode estar sendo prejudicada por razões morais, por razões, eu diria, de muito preconceito. Na noite de segunda-feira, foram entregues os documentos de propriedade para moradores de uma região do Fragata. 58 famílias do loteamento Asa Branca participaram do processo de regularização fundiária. Na oportunidade, foram entregues 2 tipos de documentação. É o que explica o secretário de Habitação, Ivan Vaz. Algumas pessoas estão recebendo autorização da escritura, poderão diretamente ao cartório e fazer as suas escrituras, e outras, em função de diferença de terreno, irão ao cartório, após 5 anos, pois já possuem hoje o termo de posse não provisório, mas o permanente. Então elas já têm o termo de posse nos seus nomes, agora elas precisam aguardar os 5 anos e retirar as suas escrituras. Maria Luz Oliveira é uma das primeiras moradoras da localidade. Feliz por estar com o documento em mãos, ela agora cobra melhorias na parte de manutenção. Agora eu estou realizada. Agora eu só queria que arrumasse a minha rua. Porque quando chove, enche a minha casa d'água, está muito alto ali. O presidente do Legislativo, vereador Ademar Ornel, participou do ato, destacando a importância da moradia para o cidadão. O parlamentar lembrou que o processo de regularização é uma luta antiga, que está apresentando os resultados. Começamos isso faz muito tempo. A luta pela propriedade, pela posse da terra é uma luta contínua, demorada, mas persistente. E hoje eles recebem o título de propriedade. Isso é importante porque a gente vê coroar essa parte final do processo, que é a propriedade. Muitos têm pouca terra, poucos têm muita terra. Então o processo de nós fazermos, muitas vezes, é pela ocupação, de fato, da terra, para que o direito possa olhar e contemplar essa posse. Os vereadores Rafael e Vicente Amaral também estiveram na entrega e enfatizaram a importância desses documentos para as famílias. O termo posseiro tem que ser riscado do Aurélio. Não é mais possível as pessoas nascerem, morrerem, virem os filhos, netos, e não ter o direito de herançar, não ter o direito de fazer um financiamento da Caixa Econômica Federal, porque ainda não é proprietária daquilo que é deles. Estou muito feliz, estou realizado. Conseguimos, 500 mil reais para a regulação fundiária. São 3 cidades no estado do Rio Grande do Sul que conseguiram, que é Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Isso foi um trabalho nosso, do Ministério das Cidades, que hoje está dando resultado junto à comunidade e as crianças aqui também, que podem ter, pelo menos, dizer que o lugar é deles. Não são mais poceiros. A casa e a terra é deles. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos começou as oitivas para investigar o descarte de remédios por parte da Secretaria Municipal de Saúde. No dia 20 de abril, a Câmara recebeu uma denúncia de descarte irregular de medicamentos. Ao apurarem, os vereadores se depararam com uma caminhonete e um depósito com inúmeras caixas com datas vencidas e por vencer, além de alguns equipamentos hospitalares.
Após isso, uma CPI foi instaurada para investigar o caso. O primeiro ouvido foi Jorge Fernando Silveira, motorista da prefeitura há 12 anos. Ele era responsável em transportar a carga. Em final de rota, que a gente faz as rotas entregando material, nos foi designado essa missão lá na farmácia. Então a gente foi lá, só sabia que ia transportar medicação vencida para um depósito e nada mais. Deslocou desse depósito para a polícia ali na Professora Araújo, inclusive paramos pela Major Cícero, a mando do soldado Maciel da Brigada Militar. Esse nos orientou que nós deveríamos seguir ele na viatura até o plantão da polícia para ser registrada a ocorrência. Questionado sobre o argumento da prefeitura que parte dos remédios e equipamentos molhados teriam sido enviados do posto de saúde Grupelli, Jorge confirma que eram poucos. Precisar quanto por cento da carga estava molhada ou não? Muito pouco, assim, é difícil porque foram 2 cargas, foram de manhã e de tarde, né? Eu me lembro que embalagem plástica, como eu disse que notei mais molhado, mas foi na parte da tarde, mas precisar assim não. Acho que um percentual de talvez 20% da carga. Segundo o motorista, logo após o ocorrido, a carga foi enviada para a farmácia municipal. A versão é confirmada por Antônio Luiz da Silva, que trabalha no almoxarifado da secretaria. O SEIV foi para a delegacia e depois retornou lá para o nosso setor, onde o almoxarifado ficou lá, e depois levaram lá para a farmácia de novo. Ele esteve em contato com a carga, já que foi responsável em colocá-la no veículo destinado ao local de descarte. Peguei algumas caixas, alguns sacos e caixas molhadas, outros não, é por aí. Também funcionário do almoxarifado e patrimônio da Secretaria de Saúde, Fábio Lopes da Silva se surpreendeu com o resultado da abordagem. A gente estava mais preocupado em carregar uma van cheia de medicamento. A gente foi saber que tinha medicamentos a vencer com a abordagem dos vereadores, né? Os vereadores que pediram para olhar a carga, a gente chamou o nosso chefe imediato, né? Avisou o nosso chefe imediato, e aí que eles constataram que era medicamento por vencer ainda, tinha alguns, né, no meio. Fábio também falou sobre os remédios da Grupelli. O que era do Grupelli estava identificado e estavam realmente molhados, né, mas era um volume não considerável em função da carga. A carga era grande e um volume menor. Para o vereador Ricardo Santos, a primeira oitiva da CPI foi esclarecedora. A quantidade da carga foi o que mais chamou a atenção, segundo ele. No ano de 2015 foram 6 carregamentos de 16 metros cúbicos cada um. Para a população que não tem noção o que é 16 metros cúbicos, é uma carreta. Então foram 6 carretas de medicamentos colocados fora. Este era o primeiro carregamento, que no depósito encontra-se 8 metros cúbicos e meio no depósito. Na prefeitura ainda tem 8 metros e meio, porque foi contratualizado com a solução ambiental 16 metros cúbicos. E a prefeitura vai ter que nos mostrar os 8 metros e meio que está ainda em posse da Secretaria Municipal de Saúde. O próprio administrador do depósito da solução ambiental diz que é de praxe ver, né, medicação na validade ser colocada no lixo. Confira no próximo bloco a repercussão da suspensão da lei que liberava a venda de cerveja nos estádios de futebol. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Esse ano, as eleições contemplam os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Do dia 20 de julho até 5 de agosto, vão ser realizadas as convenções partidárias, destinadas a deliberar coligações e escolher os candidatos que vão concorrer.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Fiquem atentos, a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão começa no dia 26 de agosto e se estende até o dia 29 de setembro. No rádio, o horário é das 7 horas até as 7h10 da manhã e do meio-dia até o 12h10. Já na televisão é da 1 até a 1h10 da tarde e das 8h30 até as 20h20 da noite. As inserções alternadas de 30 e 60 segundos acontecem de segunda a domingo, em um total de 70 minutos diários. Em caso de segundo turno, a propaganda eleitoral começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 28, com o mesmo horário de veiculação do primeiro turno. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A lei de autoria do vereador Anderson Garcia, que liberava a comercialização e o consumo de cerveja nos estádios de futebol, foi suspensa na semana passada. Após o encaminhamento da ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, aconteceu a suspensão da lei. Para o autor do projeto, faltou iniciativa dos clubes da cidade. Se nesse período que a lei estava liberada, se tivesse havido a comercialização efetivamente, nós teríamos uma prova de que a cerveja não é o indutor da violência, né? Ou seja, não ia acontecer nenhuma briga no estádio, não ia acontecer nada, porque os torcedores de Pelotas são torcedores de bem. E aí essa coisa começaria a se concretizar realmente, a se enraizar, e eu acho que a coisa aconteceria naturalmente, mas infelizmente os clubes se omitiram. O vereador Anderson Garcia se diz decepcionado com a decisão e salienta que vai se dedicar mais ao futebol amador. Eu fui lá no jogo do Marítimo, tomei uma cerveja lá, porque no futebol amador é liberado, ninguém briga, não acontece briga alguma, e a gente com felicidade ganhou a camiseta, fomos presenteados pelo clube, isso é que é bom. Eu, por exemplo, vou deixar de ir a campos de futebol profissional e vou me dedicar ao futebol amador, tanto no Marítimo quanto na Portuguesa, porque eu posso chegar, posso tomar minha cervejinha e ninguém vai me incomodar. Essa semana, em um centro religioso localizado no Fátima, aconteceu uma reunião para discutir as homenagens ao Bará.
O encontro contou com a presença de membros de diversos terreiros e foi realizado no Ilê Axé Iemanjá Bossi, que pertence a uma das organizadoras do evento, e a Lorixá Regina Macedo. Na oportunidade, ficou definida a data para a realização da segunda procissão do Pai Bará. Vai acontecer dia 18 de junho, às 10 horas da manhã. A concentração na Voluntários, na Andrade Neves, ali no Calçadão, com voluntários, e o ponto alto, naturalmente, que será no Mercado Central. Queremos fazer um chamamento para todos os nossos irmãos quimbandeiros, umbandistas, africanistas, para que se juntem a nós. Regina de Iemanjá ainda fala sobre a intenção da procissão. E o que nós queremos é passar aquela mensagem de amor, trazer progresso para a nossa cidade, prosperidade. E explica a missão do Orixá Bará. O Bará é o que abre os caminhos para que a gente tenha essa prosperidade necessária, que não é apenas a prosperidade financeira, mas também o crescimento espiritual. Então, tudo começa pelo Bará. O presidente do Legislativo, o vereador Ademar Ornel, participou da reunião e destacou a importância de levar as manifestações de fé para a rua. Pelotas é uma cidade de grande religiosidade africanista e está se manifestando. Agora está em uma cidade de procissões, de caminhadas. Eu acho que isso é importante porque isso democratiza, legitima a fé, faz com que a fé seja melhor discutida. Isso é uma forma também de combater, discutir a intolerância religiosa, permitindo que as pessoas possam refletir sobre o que é a religiosidade africanista. Confira agora os principais assuntos abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta quarta-feira. O vereador Idemar Bars subiu à tribuna para comentar sobre as obras realizadas pelo Executivo em diversas ruas da cidade que estão recebendo asfaltamento e sistema de drenagem. De acordo com o parlamentar, a Secretaria de Obras também realiza diversas melhorias na zona rural. Idemar agradeceu a presença do parlamentar Rafael Amaral em festividade ocorrida no Guabiroba. O vereador Ivan Duarte comentou sobre a reunião da CPI dos medicamentos ocorrida ontem, onde foram colhidos os depoimentos dos motoristas da van que estavam com os produtos. De acordo com ele, é um absurdo serem descartados remédios dentro da validade, enquanto tantas pessoas precisam, e que é preciso apurar a situação. O parlamentar disse que fez um pedido de cópia das notas fiscais da compra de equipamentos e utensílios. Ivan afirmou que é preciso que o Executivo saia da posição defensiva e também investigue o que acontece. O vereador Vicente Amaral subiu à tribuna para falar sobre a revitalização da Avenida Duque de Caxias. Também falou sobre os diversos pedidos de melhorias na rua Frei Caneca e outras vias do bairro Fragata feitos por ele, que até hoje não foram atendidos. Ele disse que entende que não é possível atender todas as demandas, mas que algumas necessitam de melhorias com urgência. Vicente afirmou que cede cobrando o que é preciso fazer e que reconhece o que é feito. O vereador Rafael Amaral falou sobre a luta em defesa do setor automotivo e disse que foi criada uma associação junto com parceiros desse segmento. O parlamentar comentou também sobre a inclusão de data alusiva ao encontro dos proprietários dos carros rebaixados no calendário do município. De acordo com ele, o crescimento do setor beneficia o município, pois atrai turistas e movimenta a cidade. Falou também sobre a audiência pública realizada no plenário com representantes de órgãos ligados ao tema, que buscou conscientizar as pessoas de que quem tem carro rebaixado não é delinquente. De acordo com ele, empresas ligadas ao ramo geram muitos empregos e parabenizou a todos os envolvidos no setor. O vereador Edmar Campos subiu à tribuna para falar sobre a CPI dos remédios. De acordo com ele, a situação é absurda e é preciso investigar as irregularidades. O parlamentar também comentou sobre a melhoria que é realizada na General Osório e parabenizou a Secretaria de Obras. E lamentou a paralisação feita pelos rodoviários. Gaúcho também comentou sobre a licitação das empresas de ônibus e citou o pedido dos motoristas por mais segurança. Edmar também comentou sobre o trabalho competente dos policiais e disse que é necessário investir ainda mais na defesa da população. O vereador Marcos Ferreira falou sobre a CPI dos remédios realizada ontem sobre o descarte de remédios vencidos e não vencidos. Ele comentou sobre o depoimento dado pelos envolvidos e disse que a situação é muito preocupante. De acordo com Marcola, é o dinheiro do povo jogado fora.
além de fazer muita falta para a população que necessita dos medicamentos. O parlamentar comentou que é preciso aprofundar as investigações e também que o Executivo queira esclarecer a situação. O vereador Ricardo Santos falou sobre o alto valor aplicado pelo Executivo em propaganda nas mídias locais. De acordo com Ricardo, o parlamento tem o poder de fiscalizar e alguns vereadores são comprometidos com a comunidade e ouvem as solicitações da população para averiguar os problemas. O vereador Beto Z3 disse que diversos bairros da cidade estão passando por uma situação difícil e que não adianta o Executivo fazer festa no bairro se não resolve o problema do local. Beto comentou que a periferia está esquecida e disse estar indignado com o descaso do governo e pediu comprometimento dos outros parlamentares com as comunidades dessas regiões. O vereador Anderson Garcia subiu à tribuna para reforçar o entendimento dele em favor da venda das bebidas alcoólicas em estádios. O parlamentar criticou a postura de outros vereadores que disseram estar envergonhados com esse tipo de projeto de lei e disse que é preciso discutir na tribuna todo tipo de assunto. Anderson ainda defendeu o governo do prefeito Eduardo Leite. O vereador Marcos Cunha subiu à tribuna para falar sobre a questão da CPI dos medicamentos e disse que esteve presente na abordagem dos parlamentares Ricardo Santos e Marcos Ferreira, a van que transportava remédios dentro do prazo de validade e vencidos, e que não houve nenhuma irregularidade na ação dos vereadores. Marcos disse que já havia constatado que o armazenamento de medicamentos é feito de maneira inadequada. O parlamentar disse ainda que é assustadora a quantidade de dinheiro jogado fora com o descarte desses medicamentos e que eles poderiam ser usados pela população que necessita. O vereador também falou que é ciclista e que utiliza frequentemente as ciclofaixas e que elas são um avanço para a cidade. Marcos comentou ainda sobre a liminar que vetou a venda de bebidas alcoólicas em estádios e lembrou que votou contra o projeto, pois, de acordo com ele, o álcool é um potencializador de violência. Para o parlamentar, a Câmara pode fazer a diferença e é possível que um vereador tenha boas ideias e ajude a comunidade a melhorar. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau!